Gente, primeira parte aqui do tutorial de fazer gráfico, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa é criar uma composição, né, 1920 por 1080. Vai ser a composição base de tudo. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar os tempos, a marcação dos tempos no decorrer da linha, né, do after, na linha de tempo. Para isso eu vou criar um sólido, eu vou chamar de barra 01, um sólido bem fino e da altura do gráfico. Tanto faz o que vocês vão criar eles, né? Aí vocês vão ver aqui, é sempre importante trabalhar com o nome certo, viu, gente? Quando for trabalhar com expressão com expressão, porque fica mais fácil de entender as coisas que estão acontecendo. Então eu tenho aqui a minha primeira barra e tenho aqui a posição dela. Eu vou separar as dimensões só para facilitar a minha vida nas expressões. Podia ser fazer junto, mas assim fica mais fácil. A primeira coisa que vocês precisam saber, gente, não sei se vocês já sabem, o after eu criei uma composição de 1920 por 1080. Então a posição X, ó, que eu ando aqui, vai ser 0 quando ele estiver aqui, ó, bem no ponto, tá vendo? O ponto de âncora aqui, bem no início, e 1920 quando ele estiver lá do outro lado. A altura também é a mesma coisa. Aqui ele está 540 porque o ponto de âncora está aqui. Se eu trazer o ponto de âncora para baixo, por exemplo, ó, segurei aqui, ó, ele foi para 1080, certo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Eu vou fazer com 3 tempos. Vou fazer barra 2. Barra 2. Não tá funcionando? É para nomear, né? Barra 2. E barra 3. Naquele exemplo eu fiz com 10, né? Vocês fazem com quanto vocês quiserem. Eu vou fazer com 3 só para simplificar. E a posição final, né, da barra 3 vai ser 1920, certo? Concordo? Tudo bem. Está lá no final, essa do meio eu vou deixar ela solta aqui, só para a gente ver se vai dar certo a nossa expressão, tá? Aí eu vou criar um layer nulo, que é onde eu vou colocar todos os controladores. Pode ser um sólido, pode ser um adjustment layer, mas eu vou criar um no objeto que eu vou colocar aqui controle geral. E nele eu vou aplicar o efeito de expressão slider control. Esse aqui vai ser o tempo 01. Eu vou ter tempo 2 e tempo 3. Já criei tudo de uma vez que eu sei o que vai ter. Eu quero também ter um controle nesse gráfico de início do gráfico, que eu vou explicar para vocês depois, e final do gráfico. Esse aqui já é uma versão melhorada daquele projeto que eu fiz, eu tive essa ideia de início e final depois, fazendo já aula com vocês aqui, beleza? E aí como que eu vou fazer para colocar? Se eu pego a posição, vou pegar a posição do 2 aqui e aperto o Alt e ligo no slider 2, no tempo 2, eu já vou ter o slider controlando o 2. Só que olha a numeração. É uma numeração muito estranha, muito difícil de controlar. Como que eu sei que está no meio? Isso quebra um pouco minha cabeça, né? Então eu preciso transformar isso em porcentagem. Como que eu faço toda vez que eu quero misturar valores, né? Eu quero misturar porcentagem com a posição em pixels. Eu vou fazer uma regra de 3. Como que vai ser essa regra de 3? Eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero que o meu tempo, né,
controle a posição X da barra, né? Não é isso? Isso. Quando o tempo estiver em 100%, a posição da barra vai estar em 1920, que ela vai estar do outro lado. Entendeu? Ela vai estar no final. Então, fazendo a regra de X aqui, a regra de 3, então a posição de X vai ser o quê? Tempo vezes 1920 dividido por 100. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo, né? Aí eu vou acrescentar nessa expressão uma variável, né? Eu tenho a variável do tempo, eu tenho a variável da posição de X e vou acrescentar outra variável. Início do gráfico. Quando que é o início do gráfico? O início do gráfico, nesse momento vai ser 0, né? E o final do gráfico, certo? Vocês concordam que 1920 é o final do gráfico menos o início do gráfico? Certo? Por que vocês vão entender isso depois? Porque daí eu vou poder achatar o meu gráfico, mudar o início e o final dessa forma. Então, isso aqui não vai ser 920, ó. Isso aqui vai ser, abre parênteses, né? Porque lembra que o after segue o mesmo princípio das regras matemáticas. Ele vai sempre multiplicar primeiro. Ele segue a ordem, né? E multiplica primeiro, depois faz a soma e subtração. Então, final do gráfico menos início do gráfico. Certo? Então, vamos lá para o after agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar as variáveis. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, vou criar aqui as variáveis. Ó. A posição de X. Vou criar o quê? A posição de X é o quê? É a posição de X, certo? Beleza? O tempo. O que é o tempo? O tempo é o tempo 1, certo? Gente, eu vou fazer no 2, porque no primeiro vocês não vão ver a diferença, tá? Então, ignore isso aqui, ó. Peguei a barra 2. Barra 2, ó. Posição de X, o tempo é o tempo 2, né? Agora, que não é o tempo 1. O início do gráfico é o quê? O início do gráfico vai ser igual a slider início. Final do gráfico é igual ao slider final, certo? E aí, vamos lá, vou pegar aqui o que eu fiz, que é o px igual a tempo, Ctrl C, Ctrl V. Tem que estar, gente, quer tomar cuidado, tem que estar escrito direitinho, entendeu? O meu tempo aqui está com letra maiúscula, aqui está minúsculo, então não vai funcionar. O px é igual ao tempo. Beleza? Vamos ver se funcionou? Vem aqui no controle geral. Ó, o tempo 0. Deixa eu ver. O tempo 2 está em 50%. Cadê ele? Controle geral. Ah, gente, por que não funcionou? Meu final do gráfico está em 0, né? O final do gráfico é 1920. Agora sim, ó. Final do gráfico, tempo 2, 0. Então, se eu mudo o final do gráfico, eu vou arrastar tudo para cá. E vocês não vão conseguir visualizar isso agora, mas assim, final do gráfico eu vou estar arrastando o final para cá. Deixa eu colocar aqui no 3, que daí vocês vão conseguir ver. Ó. Posição, Alt, Ctrl V, controla tempo 3, Ctrl V, controla tempo
1. Vamos lá. Tempo 3 está em 100%, né? 0, 50, 100. Beleza? Agora, quando eu mudo o final do gráfico, ó, o final do gráfico está andando para cá. Certo? E aí, gente, o início do gráfico. Eu não fiz nada com ele ainda. O início do gráfico é quando eu quero mexer a barra 1 para lá, levar ela para a direita. Então, o que eu vou fazer aqui na minha expressão? Ó? Eu vou vir aqui no final e colocar como meu px vai ser igual a posição de x mais o início do gráfico, que é hoje em dia ele está em 0. Quando ele sai do 0, ele vai andar. Ó. Se vocês quiserem, pode fazer, eu fiz aqui separado só para ficar mais fácil de entender. Eu posso vir aqui, botar os parênteses e aumentar ali e deixar a expressão só com uma linha, que é o correto. Ó, o correto é o quê? Eu vou fazer aqui o correto vocês verem. Eu vou colocar aqui o tempo, que ele vai fazer tudo isso aqui primeiro, né? Depois vai somar o início do gráfico. Então vamos ver? Então tem um controle geral, ó, o início e o final. Então eu posso agora levar o meu gráfico para onde eu quiser. Ó. Levo ele para dentro da minha comp de acordo com a minha diagramação. Certo? Então, gente, primeira aulinha é isso. Vou pegar essa expressão que está aqui e vou copiar e vou deixar ela lá na descrição do vídeo, beleza? Valeu!